Convido nesta noite para ler um texto na Palavra de Deus, no Velho Testamento, no segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 2. Vamos ler começando do versículo 1, vamos ler alguns versículos. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao rio. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me veres quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém. Esse versículo aqui para a nossa meditação. Toda a palavra de Deus, ela é muito boa para nós. É a nossa regra de fé que nos ensina a servir melhor ao Senhor, como lhe agradar, e também serve para nosso alimento na nossa caminhada aqui na terra. E toda vez que nós estamos lendo a palavra, meditando na palavra, sempre precisamos aprender e absorver o que é que o Espírito Santo nos diz ali. Porque cada vez que lemos a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, nunca fica ultrapassada, vencida, velha, sempre nova em cada atualidade e situações da nossa vida, aí devemos ter a percepção daquilo que o Espírito Santo nos ensina
e fala para cada um de nós. E todo o texto sagrado, seja no Velho ou no Novo Testamento, é a voz do Senhor falando para a gente. E aqui nós lemos esse texto sagrado que eu acho muito, gosto, sempre leio, releio e me alimento, essa trajetória de Elias com Eliseu, e quando chega no final, quando os dois do outro lado do Jordão, Elias faz esta pergunta, que ao se separarem, ele diz assim: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Colocou uma oportunidade tão grande na frente do irmão Eliseu, que ele ali podia pedir o que quisesse. Ele diz: pede-me o que queres que eu te faça. Mas Eliseu, quando a gente lê esse texto sagrado, a gente vê que Eliseu era um homem, era um crente espiritual. Eliseu era um crente diligente, era um crente que o seu alvo, a mira dele, era atender o chamado do Senhor, era atender a obra espiritual que Deus lhe entregara, e a gente aprende com ele. Por exemplo, a gente lê aqui que ele passou, pelo menos com Eliseu, em quatro lugares. A gente lê aqui que ele saiu de Gilgal, onde foi a habitação comum de Eliseu. De Gilgal ele passou em Betel, lá em Betel. De Betel ele passou em Jericó, e depois de Jericó atravessaram o Jordão. A trajetória final foi no Jordão. E o que aprendemos aqui? Claro que o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Cada lugar desse que o servo de Deus passou tem um significado espiritual para a nossa vida. No lado espiritual, Gilgal tem uma situação diferente de Betel. Betel já tem uma situação diferente de Jericó. E Jericó já é uma situação totalmente diferente do outro lado, da outra banda do Jordão. A nossa vida, ela é acompanhada de etapas. E cada tempo da nossa vida é uma etapa que a gente passa. Quando a gente lê esse texto sagrado aqui, Eliseu passou e Elias mostrou, isso aqui é uma mostragem a Eliseu, de um contexto geral, podemos dizer, das etapas da vida. Se fosse para dar uma análise a um tema ou coisa assim, essa meditação, poderíamos dizer, conhecendo as etapas da vida espiritual. Por quê? A gente vê que eles primeiro estavam em Gilgal. Quando a gente vai analisar sobre Gilgal, a gente vê na palavra de Deus que a palavra Gilgal significa círculo de pedras. E ali aconteceu algumas coisas que certamente marcou a vida de Eliseu. Primeiro, olhando no lado material, no lado histórico, Gilgal foi o lugar onde, depois da travessia do Jordão, foi o primeiro lugar onde o povo de Israel acampou, chegou, depois que saíram do Egito. E ali, naquela ocasião, eles certamente, na mente de qualquer pessoa, poderia chegar o seguinte: graças a Deus, atravessamos o Jordão,
saíram já dos termos do deserto, saímos das garras de Faraó e agora já chegamos na terra prometida. Agora é só leite, mel, maná, coisa maravilhosa. Mas às vezes os caminhos de Deus nem sempre é como a gente pensa nos nossos caminhos. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Quando eles chegaram em Gilgal, primeiro tiveram aquela determinação de Josué de fazer aquele memorial de pedras, que no capítulo 4 do livro de Josué, a gente lê aqui na palavra de Deus que eles passaram uma experiência interessante com Josué. Já estamos estudando a palavra de Deus, é bom ler. O computador de carne de vez em quando falha, é melhor ler. Josué, no capítulo 4, o versículo 20 diz assim a palavra de Deus. 19 diz assim: subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez no Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passamos. Interessante, ele mandou cada um, o rio estava seco, o caminho estavam passando a pés enxutos, mas ele ordenou que cada um, representando as tribos, as 12, cada um pegasse uma pedra no ombro e levasse para do outro lado fazer um memorial. Isso aí foi uma das primeiras coisas que aconteceu lá em Gilgal quando passaram. Depois, a Bíblia diz aqui a palavra de Deus, que Deus mandou, aliás, Josué mandou cada um deles circuncidados, que fossem circuncidados, e depois celebrarem a Páscoa. No lado espiritual, isso tem o seu devido significado. Quando Eliseu passou, certamente a maior parte do seu tempo em Gilgal, ele teve as suas experiências nessa etapa de Gilgal. Primeiro, quando a gente vê Josué orientado, inspirado por Deus, mandando cada um trazer uma pedra, cada um da tribo trazer uma pedra para formar aquele círculo, eis aí o nome, Gilgal, círculo de pedra, para as nações futuras, filhos, netos e a geração futura estarem lembradas, e eles estarem lembrando o que Deus fez lá atrás, para que eles não se esquecessem e conhecessem Deus através dos seus feitos também. É interessante isso na Bíblia. Deus, Ele quer, a gente vê aqui no lado espiritual, que Deus quer sempre que os feitos que Ele faz com o seu povo, os feitos que Ele faz com cada um, sejam sempre lembrados. Por quê? Porque isso faz a geração futura voltar os seus pensamentos às origens e conhecer Deus através dos seus feitos, dos seus benefícios, da sua misericórdia. Isso, a gente quando lê no Salmo 78, o salmista também fez menção dessas coisas aqui. O Salmo 78 e o versículo, começando do versículo 1, ele diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não nos encobriremos aos nossos filhos,
mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Isso foi uma das primeiras coisas que Josué ordenou ao povo fazer. Por isso que eu digo que a gente aprende alguma coisa, porque é uma tendência natural no ser humano de só se lembrar de Deus na hora da necessidade, na hora que precisa da bênção, do milagre, da cura, do emprego, da prosperidade, da família, enfim. E às vezes esquece, mas quando a gente lê isso aqui, a gente se lembra do Salmo 103, quando o salmista diz 1 e 2, quando ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Deus quer sempre que a gente esteja lembrados do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele vai fazer nas gerações futuras. Louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa que aprendemos aqui que ele tornou a fazer foi o ato da circuncisão. Quando a gente vê aqui na palavra do Senhor, nós lemos na palavra de Deus aqui no livro de Josué, no capítulo 2, Josué no capítulo 2, um ato que capítulo 5 e o versículo 2, aqui a vida espiritual que ele fala para nós. Ele diz assim: então Josué, fiz esta anotação aqui, 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. A trajetória do Egito, os irmãos sabem que Deus fez ficar prostrados lá aqueles homens de guerra, que Deus os disse que eles não entrariam na terra prometida, e Deus os matou no deserto. Mas a geração nova, quando chegou em Gilgal, uma das exigências de Josué foi tornar a circuncidar. Por quê? Porque durante a trajetória no Egito, a gente vê que não houve circuncisão do homem, do macho, e isso foi uma coisa pactuada por Deus para as gerações futuras, lembrando que aquela aliança feita com Abraão não poderia ser quebrada. Então, até é bom a gente conferir na palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo 17, o versículo 9 diz assim: tu, pois, o versículo 9 diz: disse mais Deus a Abraão, versículo 7, estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, nas suas gerações,
por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, e a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e a circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Isso aqui foi um pacto que Deus fez com Abraão. Esse pacto abraâmico, Deus disse que isso era para ser em geração perpétua, mas durante o trajeto no deserto, isso não aconteceu. Depois que saíram do deserto, chegaram em Gilgal, Josué mandou fazer facas de pedra para circuncidar aqueles homens que não fossem circuncidados. Era um ato doloroso, porque era um corte feito no prepúcio, como diz aqui a palavra do Senhor, e dolorido, sofrido, mas era um pacto que Deus exigiu à criança, o macho, nascido de 8 dias. Porque quando Deus fala macho aqui, é porque na Bíblia só, a gente sabe que só Deus fez só macho e fêmeas. Aí o pessoal, o diabo, não sei quem, inventa outras coisas, mas na Bíblia Deus fala só macho e fêmea. Se alguém inventa outra coisa, vai chegar o dia de se encontrar com o Criador para dar explicação. Deus fez, e o que Deus fez está feito. Não adianta inventar coisa, remendar. O diabo faça o que quiser. Macho é macho e fêmea é fêmea. Pode ter a ideologia que quiser inventar, mas o macho, ele exigiu a circuncisão para que mantesse aquele pacto. É tanto que o homem que não tivesse o sinal da circuncisão, ele não tinha pacto, não tinha aliança com Deus, não tinha parte com Deus. É tanto que Davi, quando chegou diante de Golias, que ali Golias estava desafiando o exército de Israel, Davi lembrou-se desse pacto e disse assim: quem é esse incircunciso, que não tem parte, não tem aliança com Deus, para desafiar o exército do Deus vivo? Foi quando ele partiu, e os irmãos sabem o que aconteceu. Pacto com Deus é pacto com Deus, aliança com Deus é aliança com Deus. E também, ali em Gilgal, aprendeu, não dá para demorar muito em um ponto, mas também houve a celebração da Páscoa. Josué no capítulo 5, eles não celebraram a Páscoa durante aquela trajetória. Aliás, estavam negligenciando a Páscoa, mas quando chega aqui em Gilgal, Josué, no capítulo 5 e o versículo 9, ele diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Ou seja, Deus tirou o jugo da escravidão naquele dia. Aí no versículo 10 ele diz assim: estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então, a gente aprende aqui na palavra do Senhor que o Gilgal é um lugar de experiência com Deus. Círculo de pedra, pedra na Bíblia fala de dificuldades também. Aí o irmão que está me ouvindo pode dizer: e que etapa é essa? É aquela etapa que às vezes Deus coloca a gente para a gente se alinhar com Ele.
chegaram, atravessaram o Jordão, pensaram logo que ia desfrutar de leite, mel, das gorduras da terra. Aí Deus diz: agradece, se lembra, faz um monumento, memorial para frente, para gerações futuras, circuncida, tem o sofrimento aí da circuncisão para manter o meu pacto. Por quê? Porque aí fala da vida espiritual. Quando a gente lê mais na frente, Deuteronômio 10:16, já encontramos o Senhor dizendo que o homem não deve circuncidar a carne, mas sim o prepúcio do coração. Já traz para o lado espiritual. A gente, quando chega e traz para o lado espiritual, isso aqui é a renúncia que o inimigo não quer que você faça contra o pecado, para quebrar a comunhão, para quebrar a aliança com Deus, para quebrar o pacto com Deus. O inimigo não quer que o crente faça essa aliança, segure esse pacto, circuncide o coração. Mas Paulo, no livro em Gálatas, no capítulo 2 e o versículo 20, espiritualmente falando, ele já diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado está preso, está circuncidado contra as ofertas do inimigo, o pacto do coração. É Satanás dizendo faça, e a pessoa dizendo não posso, o pacto. Peca, não peca, o pacto. Desobedece, não desobedeça, o pacto. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que se entregou, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí daqui a pouco Elias diz a Eliseu: Eliseu, o Senhor tem me mandado a Betel. Fica-te aqui, que eu vou para Betel. Eu já li, não vou reler por conta do tempo. Eu acho bonito Eliseu, a cuidado dele, a diligência dele. Por quê? Porque Deus, quando chamou Eliseu, que ele quebrou os carros, Deus deu fim aos bois, Deus chamou ele para seguir Elias rapidamente. É bom ler esse texto sagrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, só confirmando pela palavra de Deus, e o versículo 21 diz assim: voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Interessante essa expressão. E Eliseu servia a Elias e seguiu. Ele disse: eu vou para Betel, fica aí. Ele disse: viva o Senhor, vive o Senhor, teu Deus, que eu não te deixarei. Aí a Bíblia diz que foram ambos para Betel. Ô pastor, então Gilgal é um momento de experiência com a gente. Sim, você que é crente terá essa experiência que Eliseu teve. Fala de dificuldades, fala de lutas, fala de renúncia, fala de celebração, fala de gratidão, mas não para aí. A nossa vida é uma estrada crescente espiritualmente para conhecimento de Deus e das coisas espirituais. Ele disse: eu vou a Betel. Quando chegaram em Betel, tinha lá os filhos dos profetas, os alunos de Elias, os irmãos, e naquela hora que estavam ali, aí os profetas disseram, no capítulo 2 e o versículo 2 do livro lido, segundo Reis, disseram a Eliseu: Eliseu,
tu estás sabendo que o teu Senhor vai ser tomado de sobre ti? Eu acho bonito a prudência do irmão Eliseu. Ele disse: eu já o sei, calai-vos. Interessante, naquele tempo Eliseu já repreendia crente que fala muito. A gente ganha tanto quando fala pouco. Por isso que a Bíblia diz: sejam poucas as tuas palavras. Quando eu vejo um crente muito tagarela, dá vontade de chegar no ouvido e usar a expressão de Eliseu: calai-vos. Porque quem fala muito se atropela nas palavras, revela até o que não deve revelar. O segredo de Deus, às vezes, é negócio íntimo entre você e Deus. Mas qualquer coisa, hoje é a onda das redes sociais. Qualquer coisa a pessoa já publica no Facebook, no Instagram, nas redes sociais para publicar. É bom andar com prudência. Às vezes a pessoa, qualquer coisa, já publica nas coisas sociais, nas redes sociais. Às vezes é um noivado, às vezes é um namoro, e às vezes nem casa nem nada. Compromisso completo, como é? Sincero. Negócio assim, com fulano, e sai publicando. Não, isso a gente publica é no céu. Dobra o joelho: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, apruma, manda tuas bênçãos. Deus é quem tem boas dádivas para dar ao seu povo e à sua igreja. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, descendo do Pai da luz, onde não há sombra nem mudança de variação. Agora, o que eu quero me referir é que em Betel é o lugar de experiências concretas com Deus. Experiências sobrenaturais. Por exemplo, foi em Betel, capítulo 28 de Gênesis, conta que quando Jacó saiu da casa dos pais, ele teve uma experiência singular que ele não tinha tido antes ainda. É aquela experiência pessoal, é aquela experiência íntima com Deus. Eu vou ler este versículo aqui. Eu acho bonito uma expressão de Salomão, de Davi, quando ele disse a Salomão, em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 9, ele diz assim: meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Ou seja, tem a tua própria experiência com Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí aqui na palavra de Deus, em Gênesis no capítulo 28, e o versículo 13, olha o que diz a palavra do Senhor aqui. 28, 13. Eis que o Senhor estava em cima dela, foi a visão que Deus deu a ele no sonho, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Aí quando chega no versículo 16, olha o que diz: e acordado, pois, Jacó do seu sono disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, esta é a porta do céu. O que eu acho interessante, a experiência em Betel, é que Deus surpreende. Já pensou se Deus fosse entregar, abençoar
só as coisas dele. Há pessoas que não tivessem defeito algum, falha alguma. Deus faz os seus trabalhos, suas obras através de homem. E qual é o homem na terra perfeito? Os anjos quis fazerem, mas Deus, atentaram bem para isso, mas Deus resolveu fazer através de homem. É por isso que de vez em quando Deus surpreende alguém, dando essa experiência que deu a Jacó. Porque você, quando olha para você vai achar as suas debilidades, você vai achar as suas fraquezas, as suas incapacidades e a sua falta de merecimento. Já pensou se Jacó fosse olhar para o procedimento na casa do pai dele? Mas as palavras de Jacó aqui, tudo indica que ele era aquele menino, vamos dizer, aquele crente, menino fraco, que enganou o pai, enganou o irmão, saiu fugitivo, mas lá dentro tinha aquele temor que dizia: eu sou crente, eu sou fraco, mas eu sou crente. Aí foi surpreendido. Por que ele foi surpreendido? Porque Deus, quando olha para você, Ele vê seus defeitos todos. Deus, quando olha para mim, vê meus defeitos todos. Às vezes tem defeito que a gente nem vê, nem escolhe, mas quando Deus olha, se não fosse a misericórdia dele. Mas do mesmo jeito que Ele conhece os nossos defeitos, Ele conhece as nossas virtudes. Às vezes são pouquinhas, e a nossa felicidade é que quando Ele vai investir em você, Ele não vai olhar para os seus defeitos. Ele vai olhar e vai dizer: realmente, ele tem esse defeito, tem esse, tem esse, tem esse. Só tem essa virtude, eu vou investir nessa virtude. Jacó, quando sai da casa do pai, porque Deus, quando quer um encontro pessoal, parece que Deus sai afastando de tudo e de todos. Quando a pessoa se sente na solidão, sem amigos, sem parente, no meio de muita gente, mas se sentindo só, é quando chega ali no deserto de Beceba, e sozinho, quando olha uma escada. Os anjos sobem, ele nunca tinha visto, ou tido uma experiência como esta. Os anjos sobem, descem, dou por vista a Jacó quando viu aquela coisa que ficou maravilhado. Aí Deus lá no topo da escada: Jacó, Jacó. Deus não perde ninguém de vista. Deus não desiste de você. É tão bom quando você reconhece as suas debilidades, as suas limitações, as nossas limitações. Por isso que Paulo, quando disse: Deus, tira esse espinho da minha carne, e na terceira vez, quando ele orava incessantemente, como que já não suportava mais o silêncio de Deus, aí Deus brada dizendo: ô Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua debilidade, Paulo, na tua incapacidade, Paulo. Quando o homem pensa que faz, aí Deus diz: vai, faz. Vai. Sem mim nada podes fazer. Aleluia. Você que está me ouvindo agora, Deus conhece a tua debilidade. Deus conhece a tua vontade de acertar. Ainda bem que Ele olha para aquela virtude que você tem de quebrantamento, de arrependimento. Aí faz você passar em Betel. Quando chega em Betel, Deus disse:
E Jacó esperava isso. Eis que eu estou contigo, Jacó. Aí tome promessa. E tu não voltarás aqui outra vez antes que eu tenha feito tudo o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do sono. Aí teve aquela surpresa, na verdade. O Senhor está neste lugar. Eu nem sabia. Tem coisa que você nem sabe, mas Deus faz você saber que você não merece, você não tem capacidade, mas Ele te surpreende em Betel. Tirou o azeite, aleluia. Levantou a pedra, ungiu a pedra. Quem dizia que Jacó daquele jeito carregava azeite? É isso. Deus surpreende em Betel. Experiências com Deus. Já pensou se Gideão quando passou lá debaixo daquele pé de carvalho, aquela experiência que ele teve com Deus em Ofra, disse: foi aqui que Deus chegou e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo, vai nesta tua força. Já pensou o profeta Samuel passando na casa do Eli, passando no quarto que ele dormia? Certamente, quem sabe, olhava assim: foi aqui que eu ouvi Deus literalmente pela primeira vez. Eu acredito que toda vez que Zaqueu passava debaixo da figueira brava, quando chegava debaixo ficava olhando: foi aqui, foi aqui. Aleluia! Deus faz a gente passar em Betel para ter experiência com a gente, literal, espiritual, pessoal, particular. Aleluia! Aí, quando ele estava já acostumado em Betel com as vozes dos profetas, filhos dos profetas, os irmãos ali, a Elias disse: Eliseu, eu vou mais na frente, eu vou a Jericó, você fica aqui e eu vou a Jericó. Ele disse: viva o Senhor teu Deus, que eu não te deixarei. E foram, ele era diligente, foram a Jericó. Em Jericó também tem um sentido espiritual. A gente passa conhecendo as etapas da vida espiritual. A gente passou em Gilgal, tem uma experiência. Passou em Betel, é outra experiência. Chega em Jericó, outra experiência. Jericó, cidade, na sua própria definição, cidade perfumada, cidade das palmeiras. É no versículo 3 que ele foi a Jericó. No versículo 3 do texto lido, como li aqui, é o 4. E ali ele disse: Eliseu, fica-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. A mesma conversa dos filhos dos profetas lá em Jericó. Só que a situação de Jericó já não é a mesma de Betel, porque Jericó, apesar de ser a cidade das palmeiras, como diz a Bíblia Sagrada, também era uma cidade bonita, atraente, comercial, enfim, mas era uma cidade amaldiçoada, era uma cidade idólatra. Era um povo devasso, pecaminoso. Vivia nas orgias, nos prazeres carnais e outras definições que tem sobre aquela cidade. Agora, era uma cidade próspera, bonita, enfim. Mas quando chegou lá, ficaram lá, os profetas disseram a mesma coisa, os filhos dos profetas, mas ele disse: já sei, calai. No sentido espiritual, o que é que a gente aprende aqui? A Jericó é uma figura do mundo moderno.
onde existe o materialismo, o amor às coisas materiais, onde existe o amor, a modernidade no lado espiritual, o conformismo com o mundo. Quando a palavra de Deus diz em primeira epístola de João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, a palavra do Senhor, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, e o versículo 16 e 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jericó fala daquela pessoa moderna, que o pecado praticado já não afeta a vida espiritual, é uma coisa comum. É aquele crente moderno que, às vezes a gente encontra crente que para ele dançar não tem problema, é cultura. Música mundana, popular, não tem problema, é cultura. Certos procedimentos mundanos, para ele é cultura, ou coisas que não faz mal. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que há no mundo é a concupiscência dos olhos. Tem aquela pessoa que os olhos alimenta a carne, engorda a carne através dos olhos. O salmista no Salmo 101, versículo 2 e 3, ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Hoje a gente vive numa tentação terrível no mundo, onde a mídia, a televisão e agora as redes sociais, o celular, em computador, até a pessoa está olhando ali, aparece um comercial de pornografia, de imoralidade, e se o crente não tiver cuidado, envereda por aquilo ali, e para ele não aconteceu nada, não fez nada. Jericó, concupiscência da carne, às vezes comete fornicação, prostituição. Essa parte aqui aperta um pouquinho, mas é a palavra de Deus. De um irmão que tomou uma golada de cachaça. Aí a gente foi falar assim: mas o que é que tem a ver? Meu irmão já estava com os olhos virando e dizendo que não era nada demais. Jericó, lá no casamento, um uísquezinho, na formatura, tem nada não, é uma reunião social. Jericó, o que há no mundo é concupiscência dos olhos, a soberba da vida. É aquilo que está em Gálatas no capítulo 5 e o versículo 20 e 19. As obras da carne, glutonaria, feitiçaria, inimizade, lascívia, adultério, prostituição. Isso é o que acontece em Jericó. Mas graças a Deus que nós já saímos de Jericó. Conhecemos pela informação, mas a gente nós não somos atraídos por Jericó. Jericó é uma denotação do mundo moderno, da igreja acomodada com o pecado, com o mundo. E Jesus vem buscar uma igreja santa, separada, purificada, noiva pura. Como diz a palavra de Deus em Efésios 5, 25, 26. Jerusalém é uma conotação, vamos dizer, da igreja espiritual. Jericó, já falei, é tanto que a Bíblia conta, não dá tempo a gente demorar um pouco aqui, mas a Bíblia fala, a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 10
E o versículo 30 Jesus fez aquela parábola do homem que descia de Jerusalém, o bom samaritano, né, para Jericó. E na descida de Jerusalém para Jericó caiu na mão dos salteadores, que espancaram ele e deixaram meio morto. Quem está fugindo da oração, divorciado da oração, está descendo de Jerusalém. Jerusalém é o lugar da promessa. Salmo 122 diz que é o lugar do sacrifício, da adoração, da oração. Está descendo espiritualmente. Mas Eliseu teve essa experiência. Não dá tempo, por conta da hora, falar os efeitos que acontecem na vida do crente que permanece em Jericó. Quando estava tudo já acostumado ali, ele vendo tudo, aí Elias diz a Eliseu: eu vou por outro lado do Jordão, fica-te aí, que eu vou. Viva o Senhor, que eu não te deixarei. E partiram ambos. Quando chega nessa etapa da vida, é uma coisa interessante, que eles saíram de Jericó, chegaram na beira do Jordão, o rio cheio, não tinha certamente uma embarcação para atravessar. É a hora de conviver com o sobrenatural. Aí Elias, na frente de Eliseu, pega a capa, dobra, fere as águas, aí o rio se abre, passam a seco. Quando chega do outro lado, o rio se fecha. As etapas da vida é assim, a gente vai conhecendo mais de Deus. Ezequiel, no capítulo 47, é mais ou menos assim. Ele teve a visão que chegou na beira do rio, aí as águas eram nos artérios, coisa agradável, já estou sentindo o pé molhado. Aí aquele homem pega a escala de medir e mede mais 1000 côvados. Aí diz: vem mais para cá, Ezequiel. Aí lá vai ele entrando, aí chega nos joelhos, sentindo a água no joelho, mede mais 1000 côvados, vem mais para cá. Aí foi entrando, a água já está na cintura. Daqui a pouco ele mede mais 1000 côvados e diz: vem agora. Lá vai ele entrando e a água vai subindo, subindo. Chegou uma hora que ele disse: não dá mais para andar com meus pés, agora tem que começar a nadar. Aí já estava, as coisas de Deus é assim, Ele vai puxando você e você vai conhecendo mais. Tem aquele crente que só quer ficar na beira, já molhei os pés. Deus quer mais. Deus tem mais coisas para te revelar. O rio se abriu, chegaram lá o outro lado dos dois. Oh, coisa bonita, as coisas de Deus. Elias certamente pressentiu a hora da separação e disse: Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Mas, irmão, o crente espiritual é uma coisa maravilhosa. Já pensou se ele fosse um crente materialista? Ah, eu passei em Jericó, eu passei em Betel, vi aquilo, mas ele aproveitou porque ele já sabia que Elias orou, e o azeite da botija multiplicou, a farinha da panela, o menino ressuscitou. Ele viu aquelas coisas, ele disse: eu quero a porção dobrada desse Espírito aí que está no Senhor. Coisa dura pediste, mas se veres, quando eu for tomado de ti. O crente diligente é assim, parece ver. Quando Elias dobrava, ele olhava para ali, ele lá, pode ser que ele
E coisa maravilhosa, que daqui a pouco ele vê a carruagem, cavalo de fogo descendo, aí separa um do outro, e ele grita: Elias, meu pai. Mas quando ele ia, aí lá vem a capa. A capa. Oh, como eu preciso dessa capa. Aleluia, a porção do Espírito do Senhor. Não dá tempo prosseguir, mas quando Elias desapareceu, que ele viu só, viu que estava no sobrenatural, viu que já estava nadando na graça de Deus, pegou a capa, mas quando chega o rio já estava caudaloso, mas estava com a capa, a diferença, viu? Quem tem a capa, a diferença. Quando chega na beira do rio, tinha os espectadores lá do outro lado, olhando eles atravessaram por ali, tá os dois lá do outro lado. Mas daqui a pouco Eliseu chega e dobra: aonde está o Senhor Deus de Elias? Aí Deus disse: aqui. Oh, Deus maravilhoso. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus nos ajude. Eu não sei que etapa você está passando da vida, mas Deus te faz conhecer as etapas e vai chegar aquele momento, aleluia, que a carruagem, e a gente está esperando o arrebatamento da igreja. O Jordão de vez em quando está fechado aqui, fala das impossibilidades, mas escuta uma palavra de Deus nesta noite. Não existe Jordão fechado que Deus não possa abrir para você atravessar. E vai chegar aquela hora que a trombeta vai tocar e a gente vai experimentar aquele carro do arrebatamento que Elias experimentou, e vamos estar na presença de Deus. Que Deus nos ajude a guardar a sua santa palavra.